Pais, alunos e responsáveis. PET 6, quinto ano, semana 3 de História. Plano de estudo tutorado. Orientações aos pais e responsáveis. Senhores responsáveis. Os calendários fazem parte da cultura de cada sociedade e da forma de expressão da relação que cada povo tem com o tempo e o espaço. Pergunte à sua criança se ela conhece calendários diferentes dos gregorianos que usamos no dia a dia. Caso tenha oportunidade, pesquise na internet os diferentes tipos de calendário usados no mundo. Olá, criança! Você, com certeza, já viu um calendário. Sabia que eles representam costumes e práticas relacionadas a cada momento do ano? Você sabe ler esse gênero textual? Para que ele serve? Já ouviu falar em calendário solar? E sobre o calendário indígena? Hoje aprenderemos muita coisa interessante. Marcação do tempo pelos indígenas. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário, sem qualquer teorização ou padronização. Conheciam apenas as 4 fases da Lua e sua repetição cíclica, e notavam algumas mudanças, como as épocas de calor, frio, cheia dos rios, piracema, amadurecimento dos frutos. Não dividiam o dia em horas. Isso quer dizer que eles não tinham um calendário igual nós, que tem as semanas, os meses, os dias. Eles não têm uma padronização. Eles mediam o tempo pela observação na natureza. Tupi-Guarani. Algumas tribos, como a dos Guaranis, conheciam 2 estações, do sol, Goaraciara, e das chuvas, Almanaara. Tribo Caiogangues. Os caiogangues do sul do Brasil contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Ningue significa mão e tem quer dizer com. Reunidos esses ordinais com a palavra sol, obtinham os dias da semana, e com a palavra lua, as semanas. Então, o sol representava para eles os dias da semana, e a lua representava a semana inteira. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Então, todas estão certas, mas tem uma que está errada. Vocês vão marcar só que está errada conforme isso que a gente já leu. Na número 3, os povos indígenas também têm uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos, a passagem do tempo está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais, como a chuva e o frio. O calendário a seguir, ele foi criado por alguns professores indígenas e ele mostra como os povos que vivem no Parque Indígena de Xingu associam a passagem do tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas por eles desenvolvidas.
Então, vocês estão vendo aí um calendário que foi criado por professores indígenas. E vocês olhem que nesse calendário tá marcando as coisas que acontecem, igual lá, janeiro. Janeiro é a época do milho. Fevereiro, época de chuva, dos rios cheios. Março é a época do abacaxi. Abril é a pesca. Maio é a cortar árvores. Junho é o mês da gaivota. Julho é o mês que as tartarugas colocam os ovos. Então, vocês olhando nesse calendário, vocês vão responder as atividades a seguir. Aqui, ó, de acordo com o calendário indígena, vocês vão associar cada mês aos acontecimentos recorrentes, correspondente, completando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na letra A está janeiro, vai marcando de A até a letra L, os 12 meses do ano. E do outro lado, o acontecido. Então, conforme o que acontece naquele mês para os índios, vocês vão marcando. Igual janeiro, eu falei que é a época da colher milho. Tem aí um milho desenhado. Então, vocês vão lá, é época de colher milho. Vocês olham onde que tá, coloca a letra A. Fevereiro, a dona Célia falou que é o quê? Mês de chuva e a época das cheias dos rios. Então, vocês vão lá, coloca a letra B. Na letra C, março é o quê? Colheita do abacaxi. E assim vocês vão colocando para mim na ordem correta. No número 4, agora você vai conhecer outro calendário indígena do povo Kalapalo. Leia-o com atenção e sublinhe as informações mais importantes. Então, vocês vão riscar o que vocês acham mais importante nesse calendário. Janeiro, chove muito. Nesse mês, quem tem filho rapaz acima de 14 anos fica em reclusão. Fevereiro, as pessoas que têm roça fazem cerca de paus roliços em volta da roça para as plantas não serem destruídas pelos porcos do mato. Nesse período fica difícil a pescaria. Março, as pessoas costumam construir as suas casas. Abril, as pessoas que fizeram suas casas arrancam o sapé para cobri-las. Maio, os rapazes que entraram em reclusão são soltos para começarem a preparação do Quarupi. Quarupi é uma festa em que eles festejam os mortos importantes da tribo. Junho, as aldeias que se juntaram com a aldeia onde será realizada o Quarupi farão a entrada do polvilho. Julho é a época da desova do tracajá e começam os preparativos para a festa do Quarupi. Agosto é a época da festa do Quarupi. Setembro, início das primeiras chuvas. Outubro, época em que as frutas do pequi começam a cair. Novembro, época em que os rios começam a encher. E dezembro, as pessoas das aldeias do Alto Xingu fazem vários tipos de festa. E se vocês quiserem mais alguma informação, tem o site aí embaixo. Agora, no número 5, de acordo com as informações do texto, vocês vão ilustrar como foi ilustrado o calendário que a gente viu acima. Então, lá, janeiro. Aí vocês vão lá. Janeiro, para eles, é época de quê? Então, vocês vão olhar o que é para eles lá em janeiro, que foi o que? Chove muito, mês em que o filho rapaz acima fica em reclusão, fica fechado. Então, vocês vão
fazer o desenho, fevereiro, março, bem bonito, e que depois nós vamos fazer a nossa correção.